Então, vamos começar a nossa primeira aula, caros alunos. Sou o professor Kleber, serei o professor de História de vocês até o final do ano. Então, o nosso primeiro conteúdo a ser trabalhado, dando sequência ao livro didático, como está organizado. Após a Primeira Guerra, a gente costuma ver a Revolução Russa. Apesar de que na própria Primeira Guerra, o fato da Rússia ter participado da Primeira Guerra, vocês também já viram um pouco sobre a participação da Rússia na guerra. Então, Revolução Russa. A Rússia teve, na história geral, a primeira revolução vitoriosa que foi inspirada no socialismo. Então, a gente teve a Revolução Francesa, que foi mais um caráter liberal, influenciada pelo iluminismo. A gente teve a Revolução burguesa na Inglaterra e a Revolução Industrial, que surgiu as ideias liberais, as ideias capitalistas. O socialismo vai meio na contramão, privilegiando modelos mais coletivos do que ideias mais liberais, valorizando a individualidade. Então, os antecedentes que poderíamos destacar antes do início da Revolução são os seguintes. Então, o primeiro é que, do ponto de vista político, a Rússia é um país monárquico, não só monárquico, mas monárquico absolutista, ou seja, uma monarquia muito centralizada na pessoa do czar, do seu imperador, Nicolau II, onde todos os privilegiados da sociedade, a nobreza, o exército, estão e voltam a esse poder centralizado do monarca. A ausência de liberdades individuais é uma característica importante. Por que dessa política? Porque como o poder é muito centralizado na mão da nobreza e do monarca, a grande maioria da população, esmagadora maioria da população, não tem participação política, não tem decisão no governo, não tem eleições, não tem algo que faça desses cidadãos, desses russos, desse povo russo, com direitos de liberdade de expressar suas ideias, suas concepções religiosas, suas concepções políticas. Isso a Rússia não dispõe, até mesmo porque a Rússia vive um regime absolutista, um regime monárquico, e, em geral, esses direitos são ausentes quando se trata de uma monarquia absolutista. Um outro antecedente importante do ponto de vista da sociedade e da distribuição das riquezas. A riqueza maior desse país é a terra. É um país de grande extensão territorial e são muitos os latifúndios que são concentrados apenas na mão de poucas pessoas, no caso da nobreza, dos chamados boiardos, que eram os nobres da época, concentravam todas as terras nas mãos deles. Os camponeses, mais de 80% da população russa eram camponeses, ou seja, era um país agrário, era um país que a riqueza estava na agricultura e o trabalho estava voltado para o universo agrícola, assim, para o mundo agrícola. Por quê? Porque a industrialização que já estava acontecendo na Europa há mais de um século não chegou na Rússia, não tinha chegado na Rússia. Aliás, tinha começado
a dar seus primeiros passos na Rússia, agora no início do século XX. Poucas indústrias, como eu já disse antes, desse começo, deram seus primeiros passos em algumas cidades, como, por exemplo, Kiev, Moscou, Odessa, São Petersburgo. E essa industrialização não veio da iniciativa do governo, ou iniciativa dessa nobreza agrária. Ela veio com a iniciativa de uma pequena burguesia que se localizava nessas cidades, que se prosperaram por algum motivo ligado ao comércio, que vieram outros investimentos, parcerias do governo com outros investimentos estrangeiros, principalmente com a França, a Inglaterra, a Bélgica. Esses países trouxeram investimento para o país nas fábricas, na construção de fábricas, indústria e de bancos, principalmente. A exploração do Estado. Essa imagem mostra o Estado, onde a família real explora a grande maioria do povo russo, né? Os trabalhadores do campo, os camponeses, eram explorados, até mesmo porque esses trabalhadores, esses camponeses, eles tinham sido livres daquelas obrigações feudais que eles tinham de trabalhar nas terras dos seus senhores para pagar a sua estadia na terra deles e não ter direito à liberdade de cultivar o seu próprio chão. Então, isso daí era uma obrigação que eles tinham se acabado no final do século XIX, mas na prática ainda persistia isso na Rússia. A industrialização, como eu já disse, começou com capitais estrangeiros, nos centros urbanos, como eu já falei, São Petersburgo, Odessa, Kiev, Moscou. O movimento operário começa a mostrar sua cara, porque a gente viu já na industrialização da Inglaterra, e os trabalhadores eles eram submetidos a exaustivas jornadas de trabalho, chegava até 16 a 18 horas de trabalho, sem qualquer direito ou proteção à sua saúde. Então, muitos trabalhavam a família toda, as crianças, as mulheres, para receber salários miseráveis. Na Rússia, infelizmente, também se iniciou assim. Não com a jornada excessiva que começou na Inglaterra, mas a jornada na Rússia chegava em torno de 12 horas de trabalho e salários muito baixos. Daí começa-se esses trabalhadores a se organizarem e a lutar pelos seus direitos, através de protestos, de greve, que vão começar a surgir na Rússia. E esses movimentos eles foram impulsionados pelas ideias socialistas revolucionárias do Karl Marx e do Engels. Como essas ideias foram surgindo, eles formaram o primeiro partido organizado na Rússia, inspirado no partido alemão, chamado Partido Operário Social Democrata Russo. No caso, lá existiu o social democrata alemão, aqui é o russo. Então, foi inspirado no lá. Então, essas novas políticas desse partido eram contrárias ao absolutismo. Essas ideias eram centradas na crítica da exploração do capitalismo e na construção do socialismo. Então, são duas expressões que se contrapõem, enquanto capitalismo e socialismo. Capitalismo visa o lucro, visa acúmulo de riqueza na mão de poucos, visa a concentração da propriedade, visa a exploração do trabalho
dos operários. Então, contrário ao socialismo, que visam a cooperação entre os trabalhadores, visam um salário mais justo, coisas assim que é ligado mais aos trabalhadores. Então, para isso existiu a crítica desse partido a esse modelo capitalista. Em 1898 foi desarticulado dentro da Rússia. E se organizou-se no exterior. Então, com a pressão no governo, que o governo perseguia quem era opositor dele, então esse partido logo foi desarticulado por parte do governo. E aí os seus representantes, seus líderes, saíram do país e começaram a se organizar fora da Rússia. E os representantes os mais importantes eram o Plekhanov, o Martov, Lenin e o Trotsky. Esse partido, ele se dividiu em dois grupos que pensavam de forma diferente a mudança da política na Rússia. Os mencheviques e os bolcheviques. Então, no quadro aí, vocês podem observar que os mencheviques significam minoria e os bolcheviques maioria. Isso não significava que os bolcheviques fossem em maior número. Pelo contrário, os mencheviques eram em maior número. Apenas essa diferença de maioria e minoria, os bolcheviques acreditavam que eles eram a maioria porque eles tinham o povo russo ao seu favor. A Rússia, a grande população operária, camponesa, era a favor das ideias dos bolcheviques. Eles tinham essa crença. Os líderes, inicialmente, dos mencheviques, o Martov, e do Lenin, dos bolcheviques, seria o Lenin. Quem é considerado o membro do partido? Então, dos mencheviques, era aquele que se inscreve e paga as cotas. Os revolucionários, no caso bolcheviques, eram o revolucionário profissional, o ativista, escolhido por sua determinação e sua participação na causa. Então, aquele que se envolvia gratuitamente na causa, eles eram considerados bolcheviques. Já os mencheviques misturavam um grupo de pessoas que tinham uma certa condição, não eram pessoas exploradas. Deve-se implantar-se a ditadura do proletariado? Não. No caso dos mencheviques, eles não são a favor dessa democracia. Desculpe. Eles não são a favor da ditadura do proletariado e devem se apostar na democracia. Eles acreditavam que era possível conciliar as forças adversas e seguir o governo de forma democrática. Ou seja, implantar uma república e aí conciliar as forças, desenvolver o capitalismo e daí, após isso, houver mudanças mais significativas. Já entre o proletariado, sim, eles acreditavam na ditadura do proletariado. No caso, quais são as regras do funcionamento do partido? No caso dos mencheviques, não existem regras rígidas a serem seguidas. No caso dos bolcheviques, regras estabelecidas pelo centralismo democrático. Centralismo democrático. O que quer dizer isso? Porque as ideias centrais elas são seguidas por todos, não há divergência, não há para existir divergência. Qual o papel dos camponeses? Deve-se ficar aguardando. Então, os camponeses não têm vez para os mencheviques, pelo menos por enquanto. Deve-se ter a classe operária, os comerciantes, a burguesia, deve-se ter vez agora. Os camponeses, que é a maioria da população, não tem vez.
Pelo contrário, os bolcheviques, eles dizem que os camponeses devem ser mobilizados juntos com o proletariado fabril, ou seja, os operários das fábricas. Qual o momento que se dará a revolução na Rússia? Talvez em 100 anos. Então, só poderia mudar uma coisa drasticamente na Rússia em 100 anos, para os mencheviques. No caso dos bolcheviques, não é possível a demora. A revolução deve ser acelerada. Então, isso é uma diferença bem interessante que existe entre os dois. Porque, na visão de Karl Marx, o proletariado, a ditadura do proletariado, ela aconteceria depois de um processo do desenvolvimento do capitalismo, onde as classes ficariam divididas entre as classes da burguesia, dos donos do meio de produção, e a classe dos operariados, no caso do proletariado, que ficariam vendendo sua força de trabalho. Então, essas duas classes antagônicas, no caso, entravam em conflito, e o proletariado, tomando a consciência de que ele era explorado, ele tomaria o poder e aí implantava a ditadura do proletariado, no caso. Nesse caso, o Estado ele não entra nessa história. O governo, o Estado, ele não entra. Então, o conflito é entre quem detém os meios de produção, apesar de que, nessa visão, segundo os bolcheviques, o Estado ele é a favor de quem detém os meios de produção, não a favor do povo, não a favor dos trabalhadores. Qual é o momento em que se dará a revolução na Rússia? Talvez em 100 anos, né? Isso aí eu já li. Então, existem em condições favoráveis à implantação do socialismo, é preciso passar antes por uma fase de implantação da indústria, que já falei isso antes, para depois vir o socialismo. No caso dos bolcheviques, não. Isso é coisa para ontem, tem que se fazer logo. Então, a Revolução de 1905, ensaio geral. Nesse período, houve uma guerra entre a Rússia e o Japão, por uma região chamada Manchúria, que é uma região da China, que contempla ali as Coreias, hoje, no caso, as Coreias, mas na época não existia essa definição de Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, aquela região ali também fazia parte da Manchúria. Esse território ele é disputado pela Rússia. A Rússia não tinha território, né? Era o maior país do mundo e ainda brigava por mais território com a China. Melhor, com o Japão, no caso. Então, a Rússia perde essa guerra, é humilhada nessa guerra, e aí o governo começa a cair discreto. Então, isso aliado a outros problemas que estavam ocorrendo no país. A crise de abastecimento, a inflação e greves. Crise de abastecimento por quê? Por causa que a Rússia era um país agrário e não tinha tecnologia. O que ela produzia na agricultura era insuficiente para abastecer as cidades, né, e para alimentar a população russa. E a inflação ocorre justamente isso, de as cidades ter pouco alimentos, de quem está na cidade ter acesso, o acesso a esse alimento que está na cidade é para poucos, porque é caro, então gera inflação, devido à quantidade de pessoas que estão buscando e a quantidade de oferta que se tem no mercado. E as greves justamente pela melhoria dessas situações, não só de abastecimento, mas também de condições de trabalho. Aliado a isso, veio justamente esses problemas, vieram um protesto, e os trabalhadores, cerca de 5.000 pessoas, parece, se não me engano, foram fazer esse protesto lá de frente ao palácio do czar, não contra o czar, pelo que alguns historiadores dizem, mas simplesmente para pedir ao czar, ao imperador, que visse a situação deles e melhorassem
dessas condições melhores de participação política para eles, liberdade de expressão, imprensa livre, coisas do tipo. Observação, esse protesto é um protesto pacífico, e, no entanto, a polícia russa, no caso, a polícia do czar, dispara vários tiros contra essa população e chega a matar muitas pessoas nesse protesto. Então, essa situação, vocês veem na imagem, essa situação agrava ainda mais o governo. Só pular aqui que você repetiu uma parte aqui do slide. Eu já falei aqui para vocês. Foi também nessa importante dizer, após esse domingo sangrento, houve ainda uma onda de protesto cada vez maior nas fábricas, né, na marinha, entre os camponeses, e nesse período surge também os chamados sovietes, que eram conselhos operários das fábricas, né, em várias cidades. Diante de todo esse caos, o czar resolve tentar fazer uma monarquia parlamentarista, ou seja, criar um parlamento chamado de Duma para melhorar essa situação do governo. Convocadas as eleições, só que no início, nos primeiros anos, não dá muito certo, por causa que esses parlamentos, a formação do parlamento não agrada o czar e eles são desfeitos. Só quando os parlamentares são do agrado do imperador é que ele se manteve. Então veio a participação da Rússia na guerra, na Primeira Guerra Mundial. A Rússia tiveram muitos soldados, mas sem armas, a maioria deles. Foram para a guerra, muitos deles despreparados. Não tinham táticas eficientes de guerra, as táticas antigas. O comando não tinha experiência, tanto que tinha perdido a guerra com o Japão. Pouca aparelhagem, ou seja, não tinha armamento, não tinha poder de fogo. O abastecimento precário, ou seja, as tropas passavam necessidade durante a jornada da guerra. E o cordão sanitário, ou seja, eles não tinham mero proteção em suas fileiras. Então, resumindo, o povo russo foi para a guerra para morrer, porque forçado, o czar perde o controle do país, a incompetência, a burocracia dispendiosa, tudo isso gera um desconforto mais ainda. Veio a crise econômica se acentuando. Isso já... Porque, assim, quando houve o Domingo Sangrento, em 1905, durante o período da formação do parlamento, houve um certo acalmaria. Mas já no início da guerra, a própria Rússia participar da guerra já foi um motivo para voltar às crises, voltar a aparecer os problemas. Mais de 5 milhões de mortos na guerra. Então, muitas pessoas morreram na guerra, muitos russos, devido à doença, à fome. Então, o czar, ele é deposto em fevereiro de 1917. Por quem ele é deposto? Ele é deposto pelos mencheviques. E alguns que é o contrário ao governo, eles tomam o poder e implantam um governo provisório, uma república. Então, o jeito de governar muda, se altera, muda de monarquia para república, um governo provisório.
E esse governo, ele tenta modificar alguma coisa, consegue realmente um governo liberal, de caráter liberal, e os mencheviques é que assumem esse governo. E logo de imediato esse governo faz as mudanças trabalhistas, reduz a jornada de trabalho, dá a garantia de liberdades individuais, como direito à expressão e associação, a anistia, aqueles que estavam exilados podem voltar para o país, mas o principal não acontece. Três problemas que a Rússia estava passando que não é resolvido por esse governo. Primeiro, a Rússia ela permanece na guerra. Ela derruba o czar, mas ela permanece, deixa a Rússia na guerra. Segundo, não resolve o problema da distribuição de terras, que ainda concentra na mão das pessoas, dos nobres, e não é distribuído para as pessoas, para os camponeses. E o outro, a inflação, a falta de abastecimento nas cidades, ainda não se resolve esse problema. O governo provisório é liderado por Kerensky, primeiro-ministro do parlamento. Como já disse, o caráter liberal. A separação do Estado da Igreja, porque lembrar que a Igreja era junto com a monarquia, caminhavam juntos, a Igreja Católica Ortodoxa. E que mais? E o surgimento dos soviéticos, conselhos operários, camponeses, soldados, ganha força nesse período. A manutenção da Rússia na guerra, já falei, tudo faz parte da primeira fase. Um pouquinho aqui. Então, com a vinda dos líderes dos bolcheviques, por exemplo, Trotsky, principalmente Lenin, eles vêm, cai de cheio uma crítica pesada sobre esse governo provisório. Lenin lança as teses de Abril, que tinha como lema paz, terra e pão. Todo o poder aos soviéticos. A formação da Guarda Vermelha, por Trotsky. Então, com esse lema de paz, que era o quê? Tirar a Rússia da guerra, terra, distribuir, fazer a reforma agrária, pão, alimentar a população das cidades, principalmente, que não tinha muito o que se alimentar, porque devido à alta inflação, esse absurdo dos alimentos. Então, os bolcheviques atacam o Palácio de Inverno e tomam o poder. Então, dá início à Revolução Vermelha, que, no caso, a Revolução de Outubro de 1917, o governo de Lenin, que vai de 17 a 24. Lenin está no comando do país, ele faz um acordo com a Alemanha, chamado Tratado de Brest-Litovsk, que é justamente esse tratado para poder a Alemanha sair da guerra e a Alemanha não atacar a Rússia. Em troca, a Alemanha recebe vários territórios para poder a Rússia sair da guerra. Aí a reforma agrária é feita, só que não é do jeito que a população pretendia, que o Estado se apropria dos latifúndios, das terras, e aí divide conforme ele bem acha justo entre a população, entre os camponeses. Os soviéticos assumem grande importância nesse momento. Dá início à segunda fase da Revolução Russa. Os bolcheviques
estão no poder, no caso. Lenin está no comando do país. O acordo, que eu já falei isso antes, e os territórios que a Rússia teve que ceder à Alemanha. Polônia, Finlândia, Letônia e Estônia, em troca da saída da Rússia e da não ofensiva dos alemães. A reforma agrária já falei. A nacionalização das empresas, ou seja, a Rússia ela toma todas as empresas, isso cria um mal-estar, porque os investidores estrangeiros, a Inglaterra principalmente, aí você pode pensar que a Inglaterra não invadiu a Rússia, porque a Inglaterra não estava na guerra, né? Mas, logo em seguida, vai vir Sim, o czar e sua família são fuzilados, são mortos. Então, vem a Guerra Civil, né? Justamente os mencheviques e a igreja, os latifundiários que perderam suas terras, a igreja que perdeu os privilégios do Estado, e as potências estrangeiras se juntam e vão para cima dos vermelhos, dos bolcheviques, dos soviéticos e dos camponeses. E aí essa guerra civil, morre muita gente nessa guerra. O comunismo de guerra é muito severo, porque o governo centraliza a produção e tudo que é produzido, o governo fica na mão do governo controlando, e aí morre muita gente de fome por conta da guerra, não só por conta da luta, do conflito armado, mas por causa do acesso ao alimento. Os brancos são derrotados, no caso, que são os mencheviques, e as potências estrangeiras fazem um cordão sanitário chamado para que a influência da União Soviética, do socialismo, não chegue na Europa, na restante da Europa. Depois, em 21, Lenin revê seu comunismo de guerra. Ele começa a criar um programa, a nova política econômica, que é um plano de recuperação da economia russa, a introdução de elementos capitalistas, de forma parcial, provisória, muitas vezes. Um passo atrás, ele dizia, para dar 2 passos à frente. Pequenas e médias empresas até 20 funcionários. Então, a iniciativa privada começa a dar seus passos de novo na Rússia. Comércio livre de produtos agrícolas, coisa que não existia, que era substrato que distribuía. O Estado distribuía os alimentos, né? Recuperação parcial do país. Em 22, o país passa a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí o Lenin morre em 24, e o Trotsky e o Stalin, que eram membros do partido influente, destaque, eles disputam a presidência do partido. E lembrando, gente, que a Rússia só tinha um partido, que era o Partido Comunista, o partido dos soviéticos. Não existia oposição aí, não, viu? O Trotsky bate as botas, é morto, foi assassinado, né, por Stalin, após ele ser derrotado nas eleições, nas decisões do partido. Vocês veem aí a imagem do Trotsky morto. E dá início à ditadura totalitária, a eliminação de qualquer oposição. Stalin, ninguém podia se opor a ele. Se opôs a ele, ele matava e torturava e expulsava do país, assim por diante. A burocracia na Rússia se torna uma coisa constante, uma prática constante. Fazer um país burocrático. O controle do ensino, das comunicações, porque o ensino, a alfabetização começa a acontecer, o povo russo é alfabetizado, a criação das universidades, a implementação do ensino, mas tudo controlado pelo Estado. O Estado do controle é bem
sempre a divulgação da imprensa, do culto ao líder, né, no caso ao Estado. A propaganda governamental é uma coisa que promove a ideologia do partido, a ideologia do líder, e assim vai. E a russificação de outras nacionalidades. Aqui é a propaganda de Stalin, né? Então, a gente vai ver aqui o controle da arte, as funções didáticas, o incentivo à submissão, nacionalismo, mensagens em linguagens populares de fácil assimilação. Tudo isso aqui foi implantado pelo governo de Stalin. Cancelamento da NEP, em 28, e uma nova política econômica chamada planificação econômica. A coletivização agrícola, ou seja, o Estado volta a intervir na agricultura de forma a controlar tudo que sai e é produzido na agricultura. A prioridade da indústria de base para poder gerar um desenvolvimento na Rússia. E, por fim, aqui, os planos quinquenais, já com a queda da NEP, né? Metas de cada 5 anos para esses planos se realizar. A indústria de base, como ênfase. O socialismo real, que marca esse socialismo na Rússia, que é um modelo stalinista de socialismo, baseado na planificação econômica, burocratização e ultracentralização adotada mundialmente. Então, esse modelo é que se trata do socialismo real. A gente termina por aqui a nossa aula. Leiam o capítulo referente à Revolução Russa para responder à atividade.